Deus estabeleceu a Páscoa como uma aliança. Uma aliança não requer o envolvimento de ambas as partes para ser cumprida? Nós, pecadores celestiais, que precisamos do perdão de pecados, e Deus que tem a autoridade de nos conceder esse perdão de pecados. A Páscoa, a nova aliança, não é exatamente o que foi estabelecido entre nós? Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vamos ver a palavra de Deus, escrita na Epístola aos Hebreus capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, o que ele traz para a humanidade para o perdão de pecados, quando ele vem pela segunda vez? É o mesmo que na época do Filho. Aquele que aparece pela segunda vez, com o mesmo princípio do perdão de pecados, que em sua primeira vinda é aquele que concederá o perdão de pecados a toda a humanidade. Através do quê? Através da sua promessa, a Páscoa da nova aliança. Jesus pregou a verdade da salvação, pela qual a humanidade poderia receber o perdão de pecados, completou seu ministério por 3 anos e meio e ascendeu ao céu. Desde então, os apóstolos começaram a pregar extensivamente sobre a verdade de Jesus, que concedeu o perdão de pecados. Qualquer um que crê em Jesus e confia no poder de Jesus, pode receber o perdão de pecados. Vamos crer em Jesus e sermos salvos juntos. Vamos receber o perdão de pecados. Eles pregaram para muitas pessoas dessa forma. Portanto, na época do Espírito Santo, devemos também entender claramente e pregar sobre o Espírito e a noiva, nosso Deus que veio a esta terra. Devemos crer neles para receber o perdão de pecados. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ser salvo não significa receber o perdão de pecados? Assim, na época do Espírito Santo também, aqueles que não creem no Espírito e na noiva, no Pai Celestial e na Mãe Celestial, nunca podem receber o perdão de pecados. Essa é a conclusão que podemos chegar, depois de ver a história da época do Filho. A Bíblia não diz que ele virá pela segunda vez, para conceder o perdão de pecados à humanidade, com a verdade da nova aliança? Assim, em sua segunda vinda, não podemos receber o perdão de pecados, a menos que confiemos em seu nome. Então, de acordo com o profeta Isaías, qual nome o povo de Deus conhecerá? Está escrito que o povo de Deus conhecerá o nome de Deus. Eles são aqueles que merecem ser perdoados de seus pecados. Apenas dizer Senhor, Senhor não significa que somos automaticamente perdoados de nossos pecados. É por isso que Jesus repetidamente enfatizou isso, no Evangelho de Mateus capítulo 7. Ele disse, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Em outras palavras, não podemos entrar no reino dos céus com pecado. Devemos receber o perdão de pecados. Porém, podemos nós, seres humanos pecadores, ser purificados por nossos próprios esforços e méritos? Já que não podemos, o que é necessário? Precisamos da promessa de Deus que perdoa nossos pecados. O que Deus usou para nos perdoar? Ele fez isso por meio de uma aliança. Essa aliança é a nova aliança mencionada em Lucas capítulo 22. Para cumprir a aliança, Deus disse, este cálice é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, indicando que a verdade da Páscoa deve ser incluída na nova aliança. Então, vamos confirmar que Deus usa isso para confirmar a sua identidade, indo para o livro de Jeremias capítulo 31. Vamos ver Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá. O Senhor claramente disse que, quando virmos aquele que firma a nova aliança, devemos conhecer a sua identidade. Quem é ele?
Ele é Deus. Porque Deus prometeu e profetizou: eu firmarei nova aliança. Então, se considerarmos a Trindade, quem é Deus Jeová da época do Pai na época do Filho? É Jesus. E quem é Ele na época do Espírito Santo? É Cristo Ansanhon. Vamos continuar com o versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades. É Deus quem dá o perdão de pecados. Deus perdoará as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Na época do Pai, o perdão de pecados foi dado em nome de Jeová, mas na época do Filho, é dado em nome de Jesus Cristo. Embora ele tenha vindo a esta terra em carne, Deus decretou através do seu nome que todos os pecados seriam perdoados, e que todos que crescem nele receberiam o perdão de pecados. Então, e nesta época do Espírito Santo? Quem nos dará o perdão de pecados? Irmãos e irmãs, através de quem vocês receberam o perdão de pecados? Deus, que fez uma aliança conosco, nos deu o perdão de pecados. Porém, Deus não concedeu o perdão de pecados a todos, através da verdade da Páscoa da Nova Aliança, que Ele prometeu? Quem nos iluminou e nos ensinou a verdade da Páscoa da Nova Aliança? Foi o Pai Celestial Cristo Ansanhon. E quem se diz que aparece com Ele? Nossa Mãe Celestial, a Nova Jerusalém, que é a noiva do Espírito. O que o Espírito e a noiva disseram? Que darão a toda a humanidade. Eles prometeram dar a vida, ou seja, a vida eterna. Aqueles que não têm fé no Espírito e na noiva, nunca poderão alcançar o perdão de pecados, muito menos receber a vida eterna.